a indicação geográfica, né? Tava para se criar a indicação geográfica da região vulcânica. Igual, por exemplo, Paraguaçu tem Marolo. Indicação geográfica é uma região que é conhecida por um tipo de produto? Exatamente. Você torna aquela região daquele produto. E qualquer outra região que tente utilizar aquele produto paga royalties pra gente. Ah, tá. Tipo Andradas Uva, sei lá. Se você criar uma indicação, sim. Indicação nada mais é do que uma propriedade industrial ali. Você está protegendo a região. Assim, da mesma forma que você protege a ideia, a solução tecnológica desenvolvida, você também tem a proteção, entre aspas, tá? Da região. Então, a indicação geográfica de Poços seria... Eu não sei como é que tá a definição, mas a área vulcânica. Então, qualquer produto que sairia daqui com aquele selo, com aquela ideia... preencheu certos requisitos de ficaria produção. vulcânico. Igual o queijo canastra. O queijo canastra é uma indicação. Seria uma indicação, né? O queijo da canastra tem que ser produzido lá. Tem que ser produzido aqui... lá, para ter a marca lá, para ter o registro lá. Se a gente falar que é queijo da canastra, não é. É lá. Tem que ter o selo. Tem que ter o selo lá. Então, a indicação geográfica daqui seria... eu não sei a definição de verdade, eu me perdi ali no processo, mas seria vulcânica. Mas é algo importante para se ter também. É algo importante. Ou seja, quanto mais você demora, menos opções talvez você tenha. Talvez, claro, que vulcânica tem poucos lugares com essa possibilidade de denominação. Aqui no Brasil tem outra caldeira vulcânica. Eu acho que no estado de Goiás tem uma, cara. Região vulcânica também. Então faz sentido ter, porque assim, você pensa assim, por exemplo, o queijo da canastra faz todo sentido ter, né? Porque você está vinculando, agrega ao produto. E é um jeito de se fazer queijo, é um queijo específico. Agora, assim, com relação ao vulcânico, você pensa, será que se agregaria para... eu não sei como é que tá o processo, viu? A última... Tem que ter um negocinho, uma lavinha lá. Porque aqui, água dos macacos. Aqui se produz um azeite de muita qualidade, tem cafés que estão sendo produzidos aqui também. Exato, São vários outros produtos que talvez tenham o selo vulcânico, a não ser que tenha alguma especificação, porque no tem processo alguma... de produção, né? Produção, o ar, né? O ar altera alguma coisa no sabor, alguma coisa. Eu não sei se teria a agregar, assim, até na parte tecnológica. Futuramente poderia ter uma indicação disso também. Né? E Não, e você torna a cidade conhecida, né? Porque a partir do momento que você está levando um produto, a cidade acaba sendo associada, né? Mas tem que ser alguma coisa, o Fagner comentou, alguma coisa interessante. Não pode ser um ser por ser. Sim, que aí talvez não traga nada de legal. Eu falo isso porque... Beleza, a gente não vai fazer nada com o vulcão. As outras empresas. Sim. Mas é um tema interessante e que está sendo explorado. Eu falo isso porque nós, da Unifal, nós temos uma agência de inovação, né? E a incubadora acaba ficando dentro dessa agência. Então, a gente acaba prestando serviços para indicação geográfica. Então, por isso que eu me inteirei naquela época lá sobre esse assunto, mas depois acabou perdendo. Talvez trazendo algumas especificidades. Fica interessante. Vale a pena, né? Não, acho que sim, o queijo da Serra da Canastra não é porque só lá produz queijo, o Brasil inteiro produz queijo. Mas todo mundo conhece o queijo da canastra. Exato, né? Porque é um queijo específico. Você sabe agrega que valor. A qualidade do queijo é daquele tipo. Agrega valor, é verdade. É um jeitão de fazer queijo que só eles têm. Né? Eles pisam, sim. Já denegri o negócio, não? Brincadeira, gente, né? Outra coisa que eu ia perguntar, assim, eu li, já tem um tempo, não lembro quem falou, que Poços teria tudo para se tornar um polo de tecnologia também. Tem. Porque pelas proximidades com São Paulo, Campinas, com as cidades maiores, pela qualidade de vida, pelo ambiente, por tudo isso. O que na tua opinião, essa pergunta é muito complexa. O que falta para concretizar isso, já que se o ambiente existe? Sua pergunta é muito complexa. Muito complexa. Envolve... Ai. Vamos lá. Vou medir as palavras. Mas
Pra gente tornar... Não, assim, já a gente tem pra gente tornar um ambiente... Pra gente formar um ecossistema de alta tecnologia, a gente precisa ter a universidade. Uhum. Mas a gente também precisa ter... A gente precisa ter a universidade, a gente precisa ter as indústrias, e a gente também precisa ter o poder público. Você não faz o que a gente chama de tríplice hélice. Você não faz isso se o poder público não estiver participando, né? Então, é muito importante que o poder público entenda a importância de desenvolver este ecossistema. E é muito complicado quando a gente fala do município, né? Porque o município a gente tem... Ela se alterna a cada 4 anos, né? Então entra-se uma pessoa com uma visão, posteriormente entra uma pessoa com outra visão. Às vezes você tem uma equipe com uma visão totalmente diferente. Então, assim, é muito complexo desenvolver algo. É formiguinha, né? Aquela coisa de formiguinha. Porque as cabeças mudam. Eu sou a atual diretora de inovação, mas daqui a um tempo eu não serei mais, né? Faz parte do processo. Então, se o município não tem essa visão, não vai. Infelizmente, não vai. Então, quando a gente criou a lei do município, né, a lei de inovação, foi com esse objetivo, de trazer o município para entender as peculiaridades, as necessidades para o desenvolvimento do ecossistema, né? Então, o objetivo foi esse. E foi um objetivo muito duro, assim, né? É uma coisa muito difícil de ser executada, né? Se a gente olha Santa Rita do Sapucaí, tá olhando Itajubá agora. Itajubá tá criando um parque tecnológico absurdo. Se chegarem lá, é absurdo. Os caras foram muito inteligentes. Muito inteligentes. Primeiro, eles entenderam que a universidade é o ponto, né? E eles entenderam que, por ter uma universidade federal, que no caso da Unifei, poxa vida, eles têm a mão de obra ali. Eles não podem perder aquela mão de obra qualificada. Vamos manter aquela mão de obra qualificada na cidade. Não vamos mandar para os grandes polos. Vamos deixar o ciclo ali. Santa Rita fez isso muito bem. Então, o poder público veio. E aí, eles começaram a criar um parque tecnológico com diversas linhas de financiamento, tá? Prefeitura participando, governo do estado participando. Federal, né? As várias linhas de financiamento, mas com o apoio da universidade. Então, você olha lá, você anda naquele parque, a primeira coisa que eles fizeram foi eu achei um barato, mas é verdade, eles fizeram a área de recreação. Então, não tem empresa ainda. Eles fizeram uma área cheia de restaurantes, uma praça bonita, um ambiente bonito para as pessoas entenderem que tem que frequentar. Então, as atividades são feitas lá. As pessoas saem do centro da cidade, tudo bem que Itajubá não é grande, né? Mas as pessoas saem do centro da cidade e vão lá. Vão almoçar lá, vão passar o dia lá, vão caminhar lá. Então, eles já criaram um outro ambiente. Colocaram uma escola, colocaram... Agora eu não me recordo. O fórum, acho. Então, trouxeram para aquela área. E nas laterais já tem um polo da universidade, que está sendo desenvolvido. A Petrobras está lá, já está investindo milhões lá. O pessoal do MCTI também está investindo milhões num laboratório lá. Então, entenderam o conceito. E lá está se desenvolvendo. Assim como Santa Rita. Santa Rita do Sapucaí, você vai lá, você tem... não sei, tá? Faz tempo. Mas tem um prédio lá, junto com a universidade, tem Ericsson, não sei se a Ericsson tá, mas vou dar um exemplo, qualquer coisa me perdoe, mas as empresas. Huawei, Ericsson, Motorola, todas as empresas de telecom estão lá. A base delas é em Santa Rita. Por quê? Porque eu tenho mão de obra qualificada ali. Para que eu vou deslocar aquela turma para São Paulo? Faço diferente, trago a empresa para cá. Né? Então, isso é o ideal para ser feito. E aqui em Poços, a briga minha constante, vou falar briga, mas é modo de dizer, mas todas as vezes que eu tive em contato com o poder público, era no intuito de
Vamos desenvolver. E assim, não é necessário você criar a roda. Se a roda já existe, sim, você só adapta a tua realidade. Então, assim, não adianta criar uma coisa. Muitas vezes eu vejo o brasileiro, nós brasileiros, tentando desenvolver algo que já existe. Mas por que a gente vai desenvolver algo que já existe? Vamos pegar aquilo já pronto e vamos adaptar a nossa realidade. China tá aí, a Europa tá aí, Estados Unidos tá aí, América... Enfim, falando de Europa, porque fala de Alemanha, né? Fala dos países de primeiro mundo. Não precisa desenvolver. Pega o que funciona e traz, né? Tá pensando nisso, naquilo, pega o que funciona e traz. Faz um modelo de utilidade. Pronto, né? Então, assim, eu acho que Poços tem um ambiente para isso. Só que é muito importante que entendam que não é possível fazer sem os três, né? Não é possível fazer sem a união das instituições, ou sem a instituição, ou só para um lado, ou só para o outro. Precisa unir para se desenvolver. Senão você puxa a corda para um lado só e não funciona. Então, eu acredito sim que Poços tem potencial, acredito que temos uma universidade federal na parte de engenharia, que já é uma coisa muito boa, porque ter uma universidade federal, a gente tem acesso a editais, a gente consegue viabilizar. Tem a PUC, que é uma outra instituição também, que tem a parte tecnológica, e tem o Instituto Federal, né, que também vem aí a contribuir. Então, nós temos aí 3 instituições, e eu estou esquecendo também do Pitágoras, que o Pitágoras também tem engenharia. Esqueci de mais alguma, não? Não, são as 4. São as 4, né? Então, nós temos Pitágoras, PUC, Universidade Federal de Alfenas e Instituto Federal, nas áreas de engenharia. Que é a mais forte na Unifal, engenharias. A PUC também tem engenharia. O IF tem a parte técnica. Tá com curso também de computação, se não me engano. Tem. E Pitágoras também tem as engenharias. Então, assim, o que mais que nós precisamos se a gente tem a mão de obra qualificada ali? Então, tá ali, temos empresas chegando, né? Nós essa lei municipal, ela tem um conselho de inovação e tem um fundo municipal. Então, tem dinheiro nesse fundo que é para ser executado para essas ações, mas são ações para a comunidade. A visão comunidade é muito importante, a visão de como desenvolver não estou me candidatando, viu, gente? Tá parecendo que eu estou me candidatando, credo. Mas é que é um tema que me chama muita atenção, porque é como se você vê as possibilidades, você está vendo ali as possibilidades, você está vendo ali todas as ferramentas para ser executada, você tem dinheiro e não caminha, né? Então, é uma coisa que... Como sanar a dor? O mais difícil parece que já está aqui. Já está posto, Falta agora tentar equilibrar e conscientizar todas as pontas. Para que isso seja executado.